uma dessas pessoas que o professor Pedrolino referiu-se, como tendo vindo da Bahia, da caravana dos pesquisadores do Grupo Poética Pragmática, e imagino que o convite que o professor Alessandro me fez para integrar essa mesa de título a respeito dos impactos do professor Mangabeira Unger na recente pesquisa, visava um pouco dar um depoimento a respeito dos trabalhos que nós vamos desenvolvendo, especificamente o que eu ando lendo. Uma das tarefas muito complicadas de quem estuda um pensador que segue produzindo é de não conseguir dar a totalidade das leituras de seus trabalhos. Eu tive a oportunidade de escrever e publicar um livro, que foi consequência do meu mestrado, de título Pragmatismo Romântico e Democracia, Roberto Mangabeira Unger e Richard Hort, fazendo um estudo sobre as obras desses dois pensadores contemporâneos. Mas depois de ter publicado, 2 anos depois, o professor publicou o livro A Religião do Futuro, que já teria ali conteúdos que seriam interessantes para o meu livro anterior. Então, esse tipo de desafio é permanente para quem segue estudando a obra de alguém que está produzindo. E como eu tenho formação em filosofia e não em direito, eu acho que o meu depoimento seria no sentido de mostrar como o professor Mangabeira se insere enquanto filósofo político, enquanto proponente de uma filosofia social, porque essas são as áreas que me interessam, basicamente, no pensamento dele. E qualquer pessoa que passe o olho sobre os encontros bianuais em ciências sociais e em filosofia, da Associação Nacional de Filosofia, chamada ANPOF, e Associação Nacional de Cientistas Sociais, ANPOX, vai perceber que existe a predominância de 2 assuntos, ou de 2 pacotes de assuntos e de abordagens. Um que nós podemos chamar de criticismo desconstrucionista, que é uma visão algo negativa a respeito dos objetos de estudo no campo das ciências sociais e do pensamento filosófico em política, e o outro que poderia ser interpretado como um redistributivismo filosófico, que teria duas faces, uma face propriamente redistributivista e a outra face das assembleias. Essas duas visões, elas têm em comum o fato de terem, primeiro, evocar uma atitude intelectual, quer dizer, prescrever uma atitude intelectual, oferecer um diagnóstico da totalidade da realidade e remeter a algumas referências, que são filósofos, comuns. Então, o campo do criticismo desconstrucionista é predominantemente marcado pelo pensamento francês e tem na figura de Foucault uma referência permanente. E o campo que eu estou descrevendo como uma visão redistributivista tem 2 personagens principais já citados aqui também, que é o Rawls e o Habermas. Apesar desses personagens parecerem em desacordo quanto às suas agendas, tem algo em comum no que diz respeito a como pensar as instituições. E isso é o que representa para mim objeto de maior valor na obra do professor Mangabeira. Ambos têm uma perspectiva conservadora a respeito das instituições. Se pensarmos, por exemplo, na definição de conservadorismo proposta pelo Oakeshott, em seu livrinho, um pequeno artigo chamado Conservadorismo, ele vai dizer ali que, antes de ser uma perspectiva política, o conservadorismo é um temperamento pessoal. E esse temperamento pessoal é marcado pela integração com o presente, de tal forma que o novo e o futuro podem ser adiados. A atitude de precipitação das novas vanguardas, referências, crenças e valores pode ser sepultada no convívio radical e enraizado com o presente tal como ele se manifesta. A partir disso, então, haveria-se a ideia de que o conservador quer, de fato, conservar. Ele quer aproveitar, no sentido de aproveitar, até o seu esgotamento, as possibilidades do presente. E nessa perspectiva, tanto o campo que é marcado pelo pensamento afrancesado de Foucault, quanto aquele que divide uma perspectiva mais positiva sobre a abordagem das instituições em Habermas e Rawls,
representam um conservadorismo porque eles não mexem na estrutura das instituições. Eles tomam o pacote existente das instituições que ocupam o Ocidente como tendo sido efeito de um conjunto de convergências, se olharmos positivamente, um conjunto de convergências que representam as melhores práticas possíveis que a humanidade conseguiu produzir, ou ele pode olhar como um conjunto de artefatos que produzem segregação e exploração, mas que não se pode fazer muita coisa senão denunciar essas segregações. É muito o que o criticismo produz. A atividade intelectual, então, a meta intelectual seria identificar, por um lado, através da denúncia, as formas de exploração que são explícitas ou implícitas em todos os jogos do campo da vida social, quer seja a exploração do homem contra a mulher, a exploração do capital contra o trabalho, a exploração do branco contra o negro. O problema é que essa abordagem não oferece propriamente uma visão de o que fazer enquanto pacote de alternativas institucionais para substituir esse panorama. Então ela acaba sendo uma atitude segundo a qual é preciso identificar a identidade de cada um daqueles que são vitimados nesse processo de exploração e procurar resistir. Então a pauta é a pauta da resistência. Resistir através de movimentos sociais reivindicatórios. Por outro lado, você tem uma abordagem um pouco mais voltada para o plano das instituições, mas que promove apenas pequenos ajustes de redistribuição e de oferta de canais de comunicação. Então a participação, por um lado, e a redistribuição, por outro, são as orientações da agenda desse conservadorismo adocicado. Eu lendo isso e vendo isso nos anais dos trabalhos de filosofia e de sociologia no Brasil, eu entendi que era preciso encontrar alguma alternativa de pensamento. E por acaso a obra do professor Mangabeira veio cair nas minhas mãos. Eu tive contato com ela através de um artigo conhecido do professor Rorty, filósofo americano, que faz um elogio à obra do professor Mangabeira. E uma vez tendo acesso àquele artigo, eu comecei a ler tudo que eu pude, né? Tudo que caía na minha mão. Eu ia lá encontrando, descobri que no site do professor a obra quase completa foi disponibilizada, e isso facilitou muito o contato, e você assim descobriu uma série de alternativas aos problemas que eu identifiquei antes. Então, para mim, o grande trunfo da obra do professor Mangabeira reside em apontar no campo da filosofia política e da teoria social a ideia de que as alternativas para instituições é possível. Então, a primeira mensagem que me parece relevante é pensar sobre a natureza das instituições. Eu dividi, então, dois momentos da minha atividade como pesquisador da obra do professor, em primeiro identificar o que ele entende como sendo a democracia e as suas raízes na tradição que vem ocidental e que remete ao cristianismo e que tem a sua forma secular nos programas de emancipação da modernidade. Então a democracia estaria entre esses programas. E, em segundo lugar, procurar identificar como perceber a natureza das instituições, propriamente, à luz de uma cadeia de pensadores da modernidade. Eu vejo que há duas tendências na modernidade de pensamento sobre a natureza das instituições. Uma delas está associada a Hobbes. E essa tendência entende que a natureza humana é uma natureza apetitiva e a institucionalidade é reivindicada para controlar o desarranjo que é produzido por essa natureza apetitiva. De modo que é uma espécie de institucionalismo que procura a integração entre o indivíduo e a sociedade por via de identificação das categorias de necessidade dessa correlação. Eu chamo de institucionalismo imanentista. E uma outra vertente, que eu acho que o professor Mangabeira vai ser a forma mais radical, contemporânea de manifestação, tem raízes no pensamento de Vico, Giambattista Vico. E a ideia central ali é entender que toda a realidade social só é possível de ser compreendida enquanto produto da atividade humana. Se é produto da atividade humana, a agência humana tem centralidade na compreensão dos fenômenos sociais. E é aí que o professor vai encaixar a tese da sociedade como artefato, que ele defende em seu livro Política. O slogan
de que tudo é política, do mesmo livro, e uma série de outras reflexões que me parece corroborar o mesmo princípio. A diferença fundamental entre a perspectiva imanentista e transcendentista é de que o imanentista quer sepultar ou secundarizar a ideia de que a sociedade foi construída por ele, pelos indivíduos. Porque há sempre uma ameaça em vistas da crença de que se os indivíduos tomarem posse de que todo produto social é seu produto, que haja uma espécie de fluidez e a ameaça da desinstitucionalização do pacote de acordos convencionados. A virtude do pensamento transcendentista é entender que isso não é um defeito, mas é uma vantagem do pensamento contemporâneo. E que é assim que a história se move, à luz da compreensão de que tomar posse da realidade social e de suas instituições basilares é emancipar-se. O conceito de emancipação seria vocacionado a isso. E, por último, eu situo o pensamento do professor Mangabeira no que diz respeito ao pensamento do Brasil. Por isso me parece ainda mais importante, porque é como se esse institucionalismo pudesse ser aplicado à realidade nacional. Tive a oportunidade de escrever um artigo pequeno para uma revista de Feira de Santana, lá na Bahia, de título Uma Filosofia Política para o Brasil. Roberto Mangabeira Unger e o pensamento com sotaque. O pensamento com sotaque é esse conjunto de ideias que, observando o que acontece nos países de referência do Atlântico Norte, incorpora como horizonte de descrição do que é o Brasil e da metodologia de ler a realidade nacional, os métodos e instrumentos desenvolvidos na Academia do Atlântico Norte. É mais ou menos o que o professor tem chamado de colonialismo mental. É uma atitude muito interessante se vocês, por exemplo, lerem aquele conto de Machado de Assis chamado Um Homem Célebre, em que um pianista, que é muito hábil em compor polcas, marchas de carnaval, todo dia trabalha arduamente em casa para tentar escrever uma obra como a de Chopin ou a de Beethoven e não consegue. Mas o que sai é uma marcha de carnaval. E as pessoas na rua começam a cantar e se encantar por aquilo. A obra prospera, mas a autoimagem dele é a autoimagem fracassada, porque o que ele queria ser era Chopin e Beethoven. Esse tipo de divisão, quase que essa rachadura na personalidade do acadêmico, eu acho que pode ser curada por uma tentativa de construir um vocabulário novo. E, na minha opinião, o professor Mangabeira representa esse novo vocabulário. Ele está trazendo uma língua franca a partir da qual nós podemos começar a pensar as instituições e o Brasil por um outro critério. Obrigado.